Menos de uma hora. Esse foi o tempo que o júri precisou para decidir sobre a culpa de Anthony Ray Hinton e a consequente pena de morte. O crime? Ser um homem preto e pobre no estado do Alabama, Estados Unidos. Anthony Ray Hinton passou quase 30 anos no corredor da morte. Na prisão, conheceu muita gente, teve relações amigáveis com algumas pessoas e foi assistindo uma a uma morrer através dos anos. Ele assistia a cada morte visualizando a sua própria, mas com uma dor que não dava para descrever. O crime do qual Anthony estava sendo acusado pela promotoria do estado do Alabama era o de homicídio qualificado. 2 gerentes de restaurante de fast food haviam sido assaltados e então assassinados em um período de tempo relativamente curto, o que deixou a polícia alerta sobre um criminoso com modus operandi muito específico. Um terceiro gerente de restaurante de fast food sobreviveu à tentativa de assassinato, e no seu depoimento à polícia, a foto de Anthony foi apresentada como um possível suspeito. Isso é um procedimento comum da polícia, mostrar diversas pessoas a uma vítima de crime para que pudesse identificar a suposta pessoa. Anthony tinha antecedentes criminais, mas todos de delitos pequenos, como furto, por exemplo. A história poderia se encerrar nesse pequeno procedimento de praxe da polícia, mas a vítima sobrevivente afirmou veementemente que aquele era o culpado, foi aquele homem que lhe roubara e tentara lhe tirar a vida. Em adição a esse depoimento, havia outro que, possivelmente, entre muitas aspas, poderia ligar Anthony ao crime, que era a presença de uma arma de fogo na casa de sua mãe. A história é injusta de várias maneiras e por todos os ângulos possíveis, como se mostra. A arma estava com evidentes sinais de desuso prolongado, como se não fosse usada há muito tempo. Um profissional de balística absolutamente incompetente foi contratado para atestar a ausência de ligação entre as balas do crime e a arma da mãe de Anthony. Ele apresentou os argumentos a partir de sua análise, mas, como é de se esperar, não teve nenhuma credibilidade, devido ele ser um mero estagiário e deficiente visual de um dos olhos, além de ter instrumentos de trabalho que ele mesmo admitiu serem de baixa qualidade. Sua defesa foi jogada por terra. Mas o que mais choca nessa história é a força do álibi de Anthony, pois em todos os 3 dias dos crimes relatados, Anthony estava no trabalho. Ele trabalhava à noite em um lugar fechado e distante de todos os 3 restaurantes de fast food. O próprio chefe de Anthony testemunhou a seu favor, dizendo que mesmo que Anthony tivesse entrado no trabalho na hora correta, sendo visto por colegas de trabalho e por ele próprio, ter assinado seu ponto como de fato fez em todos os dias, ele não teria conseguido deixar o local de trabalho e se dirigido ao local do crime, mesmo que estivesse dirigindo o carro mais veloz do mundo e ainda na ausência de trânsito. Em resumo, os horários simplesmente não batiam. O álibi de Anthony era forte e até mesmo incontestável, mas não quando a justiça estava tão ávida em condenar um homem preto sabidamente inocente. Anthony revela que tinha certeza de que o juiz Garrett, aquele responsável por seu caso, sabia o que estava fazendo quando acatou a decisão do júri de condená-lo. Sabia que Anthony era inocente. O promotor público também sabia, mas o ódio falou mais alto em todos eles. Choca também saber que até mesmo o advogado de defesa de Anthony estava contra ele. Esse advogado era contratado pelo Estado, já que ele não podia pagar por um. A primeira coisa que esse advogado lhe disse foi: "Vocês negros nunca são culpados de nada." É impressionante. E vocês negros sempre ficam ao lado um do outro nessas acusações. Esse advogado foi responsável por defendê-lo, de novo, entre muitas aspas, por 10 longos anos.
Apesar de toda a conspiração sofrida contra Anthony, o seu caso ganhou notoriedade, levando ao conhecimento da Iniciativa de Igualdade Judiciária, uma instituição sem fins lucrativos que visava amparar legalmente indivíduos sem condições financeiras e também aqueles condenados injustamente. Essa instituição foi crucial para Anthony, pois por meio dela foram realizadas diversas tentativas de recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos para anular a decisão de pena de morte de Anthony. Após diversas tentativas frustradas, a equipe da Iniciativa de Igualdade formulou uma petição robusta e que conseguiu que a Suprema Corte apreciasse o caso de Anthony. É possível dizer que esse foi o primeiro julgamento que Anthony teve, porque julgamento é isso, a análise de uma história que deu ao indivíduo suspeito o benefício da dúvida, ou, no caso de Anthony, no mínimo o direito de ser ouvido, porque em todas as audiências que participara, Anthony era calado. Em 2015, finalmente a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por unanimidade inocentar Anthony de todas as acusações. Todo o cenário em volta dessa história é absurdo. Restou evidenciado que absolutamente nenhum dos argumentos da defesa foi acatado, nem pelos juízes anteriores, nem pela sociedade representada pelo júri. O estado do Alabama é um dos mais racistas dos Estados Unidos. Lá não se tem nenhuma vergonha de declarar-se racista, diferente do Brasil, no qual o racismo é velado. Essa história está contida na autobiografia de Anthony, intitulada O Sol Ainda Brilha. O livro foi recomendado pela apresentadora Oprah Winfrey em seu clube do livro, e a partir disso, Anthony passou a ser amplamente conhecido. Seu livro encabeçou a lista dos mais vendidos dos Estados Unidos por muito tempo. Anthony declara que perdoa a todos os envolvidos na sua condenação injusta, porque, segundo ele, se gastasse sequer um segundo dele alimentando rancor e mágoa, desperdiçaria mais tempo de sua vida do que gastou em todos os anos no corredor da morte.